Durante toda a semana, o Jornal da Record mostrou a situação do transporte público no Brasil. Plataformas de trens lotadas, vagões e ônibus com passageiros disputando espaço ombro a ombro. No último episódio da série especial, nossos repórteres contam o que foi feito para reduzir o impacto da pandemia nos meios de transporte de grandes cidades do mundo. Jogos Olímpicos Tóquio 2020, o primeiro da história adiado. Antes, apenas as guerras mundiais tinham sido capazes de cancelar o maior evento esportivo do planeta. A cidade japonesa respira de máscara o espírito olímpico. Enquanto o país engatinha na vacinação, aposta nas medidas de controle para conter o vírus que infectou 500 mil e matou quase 10 mil pessoas. Em meio à disseminação da Covid-19, o transporte público ganhou a atenção especial das autoridades locais. Aqui no Japão, a principal companhia ferroviária adotou um sistema de bonificação para quem evita o horário de pico. Os usuários ganham pontos que podem ser convertidos em descontos nas passagens, usados em compras ou até trocados por presentes. Cada estação da região metropolitana de Tóquio divulga os horários em que os pontos valem mais. Dá para acompanhar tudo por um aplicativo de celular. Esta usuária diz que percebeu uma queda na movimentação nos horários de pico. Os aplicativos de transporte no Japão também mostram o nível de movimentação nos trens. Assim, dá para escolher qual deles vem menos cheio. Tomo cuidado para me higienizar bem depois que pego os trens, diz este passageiro. O contato físico é o mínimo possível, inclusive no banheiro com as pias automáticas. Nos ônibus, divisórias de filmes plásticos para proteger os motoristas, uso de máscaras e ventilação constante são as regras básicas por aqui. O tema da ventilação nos transportes públicos do Japão ganhou destaque depois de um estudo apresentado pelo Instituto de Física e Química Riken, que mostrou como o coronavírus se espalha dentro de um trem cheio. Liderada pelo pesquisador Makoto Tsubokura, a equipe simulou o movimento das correntes de ar e das partículas que podem estar carregando o coronavírus na hora do rush. Na parte de cima, o vagão está com as janelas fechadas, na de baixo, abertas. Quanto mais vermelho, maior é a circulação do vírus. Em 30 segundos, a situação do trem ventilado é muito melhor. O pesquisador afirma que são 4 os fatores principais que aumentam o risco de contaminação. Conversa, que pode ser entre os passageiros ou por telefone, a distância entre as pessoas, o tempo dentro do trem e a má circulação do ar. Recomendamos lançar avisos dentro dos trens e ônibus, lembrando os passageiros para abrir as janelas, evitar conversas e usar máscara, diz o pesquisador. Os sul-coreanos estão desde o início da pandemia dando bons exemplos de combate ao coronavírus. Em Seul, portas automáticas foram instaladas nos pontos de ônibus, onde é medida a temperatura corporal. O passageiro só consegue entrar se não estiver com febre. Além disso, os aparelhos de ar-condicionado usam raio ultravioleta que ajudam a eliminar o vírus. Sinal verde para quem está de máscara. Essa é a regra número 1 para o usuário do transporte público em Portugal. Em Lisboa, nas horas de rush, é preciso paciência. Os coletivos só circulam com no máximo 2/3 da capacidade. Se ela for atingida, ninguém mais entra.
Quando a gente entra no autocarro, como ônibus é conhecido aqui em Portugal, a gente percebe que a proteção do motorista também vai de carona. Os veículos ganharam uma separação como essa aqui, ou feita de plástico ou de vidro, entre os passageiros e o condutor para garantir o distanciamento social durante a viagem. O sistema de transporte público aqui de Miami, na Flórida, virou um exemplo para todos os Estados Unidos por causa das medidas de segurança sanitária durante a pandemia. O governo não poupou esforços para proteger passageiros e operadores. Desde março de 2020, por exemplo, todas as tarifas foram suspensas e as catracas, olha só, estão abertas. Isso mesmo, o transporte público por aqui já é gratuito há mais de um ano. Com isso, se reduziu o contato da população com o maquinário necessário para comprar as passagens. E de quebra, o trabalhador teve um bom alívio no bolso durante a crise. E olha só, em todas as estações, como essa, também foram adicionados pontos de higienização. Assim, todo mundo fica seguro. Em todos os veículos foram impostas restrições de capacidade. As marcações indicam quais lugares estão liberados para uso. Só metade. E claro, máscara sempre foi obrigatório. Nos ônibus, o governo teve ainda mais um desafio, que foi proteger os motoristas. E para isso foram instaladas essas placas de acrílico, os isolando completamente. Já para a segurança dos passageiros, os assentos ficaram separados. Assim, conseguiu-se manter o distanciamento social. Ônibus e metrôs também estão equipados com dispositivos de esterilização de ar. Eles são acoplados ao sistema de ar-condicionado e capazes de eliminar 95% dos vírus que podem circular no interior dos veículos. Esta argentina mora em Miami há 20 anos e diz que se sente super segura usando o transporte na pandemia. Sim, é seguro. As medidas simples, mas eficazes, vão seguir em vigor até pelo menos o mês de junho, quando o condado anunciará novas regras para o transporte público de Miami durante o verão. A ideia é manter algumas ações de segurança, mesmo com o avanço da campanha de vacinação nos Estados Unidos. O governo americano espera vacinar toda a população até o feriado de 4 de julho, quando se comemora a independência dos Estados Unidos.